Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como é precioso, maravilhoso poder estar com cada um de vocês, poder estarmos aqui, na verdade, né? Juntos aos pés do Senhor para aprendermos, para crescermos nele, para vivermos tudo que ele tem para a nossa vida e vivermos de uma maneira profunda uma vida de oração. Não é? Não queremos simplesmente olhar e dizer oramos. Não queremos simplesmente olhar e dizer eu faço as minhas orações. Mas queremos mergulhar, queremos ir além, queremos compreender a verdade de uma vida de oração. Uma vida de oração com seus mistérios, uma vida de oração com toda a sua profundidade, uma vida de oração verdadeiramente imersa em Deus. E isso faz toda a diferença. Quando nós vivemos isso, nós experimentamos algo tão profundo em Deus. Bom dia, Lê, a paz do Senhor. Hoje eu não vou nem me demorar nas minhas considerações iniciais, mas nós vamos procurar mergulhar. O tema de hoje, eu acho que é um dos temas mais profundos. Eu acredito que uma pessoa que compreender o tema de hoje, compreender o assunto do qual vamos falar hoje, ela nunca será arrancada do altar da oração. Uma pessoa que... Bom dia, Pati! Uma pessoa que compreender o que nós vamos falar hoje, ela vai viver uma vida abundante, particularmente para mim. Bom dia dos anjos! A paz! Para mim, se você entender isso, ela é a chave. Sabe, ela é a chave de tudo, ela é a chave para você viver uma vida abundante. A paz do Senhor. E eu gostaria que nesta manhã, você que nos acompanha todas as manhãs, você que nos acompanha depois, porque eu tenho visto que o tanto de visualizações que acontece durante o dia é muito grande. Isso me mostra o quê? Que muitas pessoas não conseguem assistir pela manhã porque estão trabalhando, enfim, mas elas assistem à noite, à tarde, principalmente à noite. Eu percebo que principalmente à noite isso aumenta muito. Bom dia, Jeane, a paz do Senhor. Então eu gostaria que quando você fosse ouvir, você ouvisse de uma maneira tão diferente como você nunca ouviu. Porque eu tenho certeza que o que nós falaremos hoje, o que o Senhor nos ensinará nesta manhã, vai lhe levar a enxergar a oração de uma maneira diferente, vai lhe tornar perseverante na oração, vai lhe trazer respostas muito profundas. Por que quando eu estou em propósitos de oração? Por que quando eu estou em oração, por vezes parece que uma angústia domina o meu coração? Por que às vezes eu orando tanto, mas há um silêncio tão grande de Deus? O que acontece? Porque quando nós oramos, nós não falamos apenas do mundo físico. Bom dia, Gisele. Nós falamos do mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual quando oramos? Como que acontece? Bom dia, Rose. O inferno fica olhando nós orar, o inimigo fica olhando nós orar e dizendo, olha, ele está orando. Hoje nós vamos compreender isso. Então, para mim, de verdade, quando o assunto é oração perseverante, oração profunda, esse é um dos textos mais poderosos. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a oração de Daniel. Uma batalha espiritual é travada todas as vezes, uma batalha espiritual. Então, em nome de Jesus, fique aí. Hoje eu também não irei demorar tanto. Então, nós vamos falar assim, porque hoje eu trabalho num lugar um pouco mais distante e eu preciso sair um pouquinho mais cedo. Bom dia, Claudete. Mas eu gostaria que você anotasse tudo, porque eu tenho certeza que serão chaves para a sua vida. Eu tenho certeza que o que nós falaremos nesta manhã irá trazer verdadeira resposta para você, que talvez tenha tido tanta dificuldade de se manter no altar da oração. Você vai compreender agora o lado de dentro, o outro lado. Bom dia, Simone. Bom dia, Tati. Você vai compreender coisas profundas. Deus tem algo profundo para a nossa vida. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que traga essa revelação, pedindo ao Senhor que nos mostre o que Ele quer
pedindo ao Senhor que traga respostas hoje para a nossa vida através da palavra dele. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que tu estás no controle. Nós te louvamos, Senhor amado, porque sabemos que o Senhor é o Deus que tem nos sustentado. Nós te louvamos, Senhor amado, porque falamos como salmista no Salmo de número 3. Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Senhor, hoje nós vamos falar de algo tão profundo, Pai. E não existe ninguém nesta terra, Senhor, nem em cima dela, nem em qualquer lugar, mais, Senhor, habilitado para falar sobre isso do que o nosso Deus. Nos ensina, Senhor, nesta manhã. Nos ensina, Senhor amado, meu Deus. Desvenda o mundo espiritual hoje. Quantas pessoas, Senhor, desanimam, ó Pai, na jornada da oração, porque não conseguem ter a dimensão do mundo espiritual, porque vivem, Senhor, apenas daquilo que estão vendo e tentam encontrar respostas naturais naquilo que é sobrenatural. Mas nesta manhã eu lhe peço, Senhor, algo mais profundo. Não levante apenas, Senhor amado, homens e mulheres de oração, mas levanta, Senhor, guerreiros de oração. Faze-nos compreender, ó Deus, o que há no mundo espiritual. Cerca-nos, ó Pai. Cerca-nos, Deus, nesta manhã. Cerca-nos de uma maneira poderosa. Muda a vida de oração. Muda, Senhor, meu Pai amado, a perspectiva sobre o altar da oração. Senhor amado, leva-nos a compreender com maior seriedade. E, Senhor amado, nos revestirmos, sabendo que o Senhor peleja as nossas batalhas, mas precisamos ter, Senhor, uma visão para que as nossas orações sejam assertivas, para que as nossas orações sejam intencionais nesse grande campo de batalha chamado oração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, como eu disse, quem entrou agora, o nosso tema hoje, ele é profundo e talvez não, ele é uma chave de destravamento, ele é uma chave para a tua vida, para que você compreenda o que acontece quando você ora, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto, tá? Você que está acompanhando, marcando, você vai ler na sua casa o texto inteiro. O texto de Daniel, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo 21. Mas eu, nesse momento, vou ler apenas o versículo 11 e 12 para que nós comecemos. Diz assim: E me disse, Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Nós vamos ler ainda o versículo de número 13, que diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse texto é um texto profundo. Esse texto é um texto que nos traz o que é a visão do mundo espiritual. Esse texto ele não fala do que é visível, do que é palpável. Esse texto nos traz respostas para compreender o que acontece quando nós oramos. Eu acredito que todo homem, toda mulher que realmente ama o altar da oração, ama a intercessão, ama o mundo da oração, seja ela a oração de intercessão, seja ela a oração de confissão, seja ela a oração de súplica, seja ela a oração de ação de graças, enfim, ele precisa entender isso. Isso vai definir aonde você vai chegar na sua vida de oração. Isso vai tirar você, mudar você de nível, isso vai mudar você do seu patamar. Você está aqui, para você a oração, ela você consegue só ver na oração você e Deus, e isso é profundo, isso é tremendo.
não é? Mas você não consegue entender que há um mundo espiritual. E é nessa hora que você bloqueia. Porque tantas pessoas, elas têm um vai e vem no mundo de oração. Como assim? Elas começam naquele ânimo, naquele ímpeto e vão, mas de repente acontecem coisas e elas bloqueiam. Por quê? Porque, não, isso é natural. Não, porque elas não têm visão do mundo espiritual. Elas não conseguem entender que quando você entra numa vida de oração, quando você se aprofunda no mundo de oração, o mundo espiritual entra em movimento. E quando eu falo do mundo espiritual, eu não falo só de anjos, eu não falo só do Senhor Deus, eu não falo só do nosso Pai, eu falo que o inferno também entra em ação. E nós precisamos compreender isso nesta manhã, tá bom? Porque isso vai lhe lançar bases para você não desistir na oração. Então vamos compreender um pouquinho mais. Quem era esse Daniel? Quem era esse homem? Então, esse homem, nesse texto agora, tá? Ele não é mais o jovem que chegou na Babilônia aos 16 anos, aquele jovem que optou por renunciar, aquele jovem que optou por ter uma vida com Deus, aquele jovem que fez escolhas de renúncia e ele se sobressai. É aquele homem, aquele jovem, não é? Que decidiu não se contaminar. Um homem que se transforma em alguém de intensa oração. A oração para ele não era algo esporádico, a oração não era para ele algo que ele ia orar quando tinha uma necessidade, não, era uma disciplina diária. Daniel orava 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias. Ele era um homem disciplinado no altar da oração. E agora, nesse texto do capítulo 10, ele não tem mais 16 anos. Então, quando você ler, eu quero que você entenda isso. Não é mais o jovem. Quantos anos Daniel tinha agora nesse texto? 86 anos. Ele já era um ancião, ele já era um senhor. Mas sabe o que eu acho lindo? Ele começa ali na Babilônia com 16 anos. Bom dia, Lu! 16 anos e cheio de Deus. Se passaram 70 anos, ele tem agora 86 anos e ele continua sendo um habitante do altar da oração, ok? Daniel, no auge dos seus 86 anos, ele tem uma das suas experiências mais profundas e impactantes, uma experiência intensa. Eu quero pedir a você, e eu vou ficar falando isso toda hora, não saia. Deus tem resposta para a sua vida de oração. Hoje eu não vou falar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te dar... Não, hoje eu vou falar diferente. Hoje eu vou falar que Deus vai abrir os seus olhos para você compreender o que acontece. Por que você não consegue perseverar na sua vida de oração? Por que a sua vida de oração é assim, ó? Por quê? O que acontece? Então, fique aí firme. No auge dos seus 86 anos, Daniel recebe uma visão impactante. Daniel recebe uma visão que muda, sabe? Que leva ele a um nível profundo, leva ele a um nível de intensa comunhão, os conhecidos 21 dias de Daniel. E aqui eu aprendo uma das primeiras lições, que as nossas experiências com Deus não nos arremessem para a plataforma da visibilidade. Antes que as nossas experiências com Deus nos levem para o secreto, para o lugar da intimidade, para o lugar do quebrantamento. Quando Daniel tem esta visão, no versículo de número 1, nós vamos ver sobre uma guerra prolongada. Ele tem uma visão do futuro, ele tem uma visão realmente profunda. Ele não começa a dizer, eu vi, não. A experiência que ele tem com Deus não leva à visibilidade, não leva a dizer, olha, estou no nível, mas o leva para o secreto. Então eu quero dizer que as nossas experiências com Deus sejam tão profundas que não nos instiguem a querer visibilidade, mas a querer ir para o secreto. Na verdade, a experiência que você está tendo, ela só é o início do lugar que Deus quer te levar, do lugar da experiência que Deus quer trazer para a sua vida realmente profunda. Então nós vemos que aonde nasce os 21 dias de oração de Daniel, aonde nasce os 21 dias de jejum de Daniel, aonde nasce? Nasce de uma experiência com Deus. Ele compreende que a experiência que ele teve com Deus não estava lançando ele a uma plataforma de visibilidade, mas estava convidando ele ao secreto. Então entenda uma coisa, Deus está lhe chamando ao secreto.
O que são esses 21 dias? São 3 semanas onde Daniel está em jejum, em quebrantamento, em oração. Bom dia, Cris. Ele está ali clamando. Esses 21 dias, eles trazem segredos, ensinos profundos sobre um mundo invisível aos nossos olhos. Eu vou repetir. Esses 21 dias trazem segredos profundos, ensinos poderosos sobre um mundo invisível, sobre aquilo que não vemos, o que acontece quando nós oramos. Até aqui, né? Até aqui no devocional, nós sempre falamos sobre os aspectos da oração, mas hoje nós vamos falar o que acontece na terra e no mundo espiritual, não propriamente só o que acontece na terra, o que acontece no mundo espiritual quando eu oro. Hoje nós não vamos falar simplesmente daqui, olha, quando eu oro Deus abre uma porta, quando eu oro Deus traz um livramento, quando eu oro Deus... Não, o que acontece no mundo espiritual. Gente, quando a gente ora, alguma coisa acontece no mundo espiritual. E o que acontece não move só os anjos, não, eu orei e vem um anjo, eu orei e uma porta abriu, eu orei e vem um sobrenatural, não. Quando nós oramos, o mundo espiritual fica agitado. Há um movimento muito grande no mundo espiritual. E o que acontece aqui com Daniel? Daniel, preste atenção. Daniel orava 3 vezes ao dia, não é o que nós falamos? Todos os dias ele tinha uma disciplina de oração 3 vezes ao dia. Então, durante esses 21 dias, Daniel fez 63 orações, todas sem resposta. Foi um tempo de silêncio de Deus. Então, começa a marcar aí. Silêncio de Deus. Mas ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava num quebrantamento tão grande. Pois é. Bom dia, Gisele. Ele estava, mas havia um silêncio de Deus. Não tinha respostas. Daniel podia dizer, se não tem respostas, eu vou desistir. Se Deus não está respondendo, eu vou desistir, porque é o que acontece conosco. Nós começamos uma vida de oração, mas às vezes parece que o céu trava e a gente desiste. E eu quero hoje chamar você, não saia do lugar da oração. Uma batalha está sendo travada. A tua visão está só no mundo físico e hoje você precisa ter os teus olhos abertos e começar a ver um mundo espiritual, um homem de oração, um homem de intimidade, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que estava num propósito muito profundo, era um propósito de jejum, era um propósito de oração, era um propósito de quebrantamento, mas Deus não respondia. Deus estava irado? Deus não estava aceitando? Deus não estava vendo? Não. Havia uma batalha. Havia uma batalha. Entenda que todas as vezes que você entrar em propósitos de oração, em propósitos de busca, em propósitos de profundidade, batalhas serão travadas. Se a tua visão ela não se abrir para esse mundo espiritual, você vai viver todas as vezes. Começa um propósito, desiste. Começa um propósito, desiste. Começa um propósito, desiste. Começa a vida de oração, desiste. Eu quero viver Deus. E você vive a profundidade de Deus uma semana, ali a pouco... Por quê? Porque você não entende o mundo espiritual. Então, nós vamos vendo aqui. 63 orações sem respostas. O que mais acontece nesses 21 dias? Versículo 2 e 3 me fala isso do capítulo 10. Daniel, ele tem as suas emoções abaladas. O que ele diz? Eu estive triste por 3 semanas completas. Ei, peraí. Vamos parar aqui. Ele estava orando. Ele estava num propósito. Ele estava num patamar tão profundo com Deus que Deus estava dando revelações profundíssimas para ele. Então é para se entender que se estou vivendo esse nível tão elevado com Deus, eu tenho que levantar saltitante, cantando lá, 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 lá. Não é assim? Mas aqui diz, ele ficou triste por 3 semanas. Então eu aprendo a segunda coisa. Batalhas de oração mexem com o nosso emocional. Ai, Alessandra, eu acho que eu não vou orar porque eu estou sentindo uma tristeza desde quando eu comecei a orar. Ei, você está numa batalha, o mundo espiritual está guerreando, você precisa ter visão. Hoje eu não estou falando com os pedintes, hoje eu estou falando com os guerreiros de oração. Hoje eu estou falando com gente que quer mergulhar nesse universo de oração e ter respostas. Ai, eu vou parar por... Não, você está numa batalha.
Você está numa batalha. E as suas emoções irão sim ser bombardeadas. E as suas emoções vão sim ser atacadas. E o seu emocional por vezes. Alessandra, isso não é verdade. Jesus sobe ao monte para orar e ele está angustiado até a morte. Paulo está em oração em Éfeso, mas ele olha e diz: eu estou tão triste que estou quase desistindo. Quando nós começamos a orar, batalhas são travadas, o nosso emocional ele entra muitas vezes em colapso. E o que eu faço? Não, então vou desistir. Não, você vai perseverar. Você vai continuar orando. Você está no lugar certo. Você está no nível que Deus te colocou. Você está vivendo o que Deus deseja. Daniel está triste. 3 semanas orando. E o que acontece? Primeiro, silêncio de Deus. Segundo, as emoções dele estão abaladas. Ele diz: estive triste por 3 semanas completas. Estive triste por 21 dias. 21 dias de jejum e 21 dias eu triste. 21 dias orando e 20 dias eu triste. 21 dias eu clamando e 21 dias eu angustiado. O que mais? O que acontece mais nessa batalha espiritual? O que acontece mais? Eu estou falando aqui da estrutura humana. Porque daqui a pouco eu vou entrar na estrutura espiritual. Essa é a estrutura humana. Livro de 1 ou 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: tendo, pois, este tesouro em vasos de barro. Salmo 103 me diz assim: porque ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Então somos chamados para viver algo muito profundo em Deus. Deus está nos levando a um outro nível, mas não podemos esquecer que a nossa estrutura é pó. Essa é a nossa estrutura. O que mais que acontece? As revelações que ele havia recebido, Daniel havia recebido, trouxeram sobre ele um peso tão intenso que as suas forças se esvaíram. Então eu vejo aqui o silêncio de Deus, as suas emoções estão abaladas e o que mais? Querida, você não é indigna, você vai ficar aqui e vai ouvir porque Deus tem resposta para a sua vida exatamente por isso. Para isso, você está no meio de uma batalha, é isso que o inimigo quer que você sinta. Eu sou indigna. Eu não tenho condições. Você está numa batalha. Permanece aí no seu lugar, porque Deus vai trazer vitória para a sua vida. É batalha. Quando nós entramos nesse mundo espiritual, nós entramos numa guerra, numa batalha. E o inferno vai bombardear de todos os lados. Mas nós temos a certeza de que aquele que está conosco, o guarda de Israel, não dorme nem tosqueneja. E aqui voltando. Então a primeira coisa, o silêncio de Deus. A segunda coisa, as emoções dele parece que são bombardeadas. A terceira, o físico dele. Você já viveu essa experiência? Fica aquilo. Deus tem resposta para a sua vida. Bom dia, Ivan. Você já viu essa experiência na sua vida? Que você, quando você está numa vida, parece que o seu corpo físico, meu Deus, é um cansaço, um corpo físico. E a gente começa a entrar, sabe o quê? Em parafuso. Nós começamos a entrar, sabe o quê? Em questionamento. Peraí, a palavra do Senhor diz no livro de Isaías: 40 os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas o que está acontecendo? Eu estou orando, e parece que até o meu físico está sentindo, até o meu físico está sendo bombardeado. Eu estou sentindo uma canseira. Você está no lugar certo, na hora certa. Você está vivendo momentos de Deus. No mundo espiritual, algo está acontecendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando luz chega, aquilo que está em trevas acaba. Quando a luz do conhecimento chega, sabe que eu entendo, as forças do inimigo cessam. O Senhor hoje ele está tirando a escama dos seus olhos. Enquanto você não compreende isso, você é presa fácil. Enquanto você não compreende isso, o primeiro ataque você desiste da oração. Enquanto você não compreende isso, o primeiro ataque: poxa vida, Deus não respondeu, então eu vou parar. Poxa vida, eu estou triste, então eu acho melhor eu parar com isso, porque quando eu não oro eu sinto uma alegria, mas quando eu entro num propósito de oração, parece que as minhas emoções se abalam. Por quê? Porque você não compreende. Mas quando você entender, não, você vai entender que você está numa batalha. O conhecimento liberta. O conhecimento nos leva a viver algo mais intenso. Quem sabe quando Daniel estava no ápice da sua guerra, no ápice da sua batalha interior, as respostas começam a chegar. Por quê? Porque ele não desiste.
primeiro dia sem resposta, terceiro dia, quinto, 10º, 11º, 18º. A tristeza, as emoções abaladas, o silêncio de Deus é permanente, a sua força física está acabando. Me ajude, minha filha está sendo ameaçada, eu e minha família, nós vamos orar, irmã Alzíria. No final aqui, nós vamos levantar um clamor, tá? E Deus vai te dar a vitória. Nós estamos hoje numa manhã de batalha. Hoje a nossa manhã está sendo diferente das outras. Hoje é manhã de guerra, hoje é manhã de batalha. Então, vai se armando aí, porque nós vamos clamar daqui a pouco. E o que nós vemos? Daniel está vivendo tudo isso. O seu físico, tudo. E o que ele faz? Eu vou permanecer no altar da oração. Eu vou permanecer. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou acostumado a orar todos os dias e Deus me responder. Agora fazem 21 dias que Deus está em silêncio. Mas eu vou continuar. Essa moça falou que estava afastada dos caminhos do Senhor. Então você entende que você entrou numa batalha, você entrou numa guerra, você está entrando no território do inimigo para tirar alguém lá de fora, de lá da prisão. Então entenda essa palavra para sua vida. Você está numa batalha, mas o Senhor está dando vitória. Irmãos, nós não estamos num playground cristão. Nós não estamos num playground gospel. Nós estamos numa grande batalha e nós precisamos ter visão desta guerra, desse mundo espiritual. Daniel, ele persevera. Não estou entendendo o que está acontecendo, está difícil, parece que estou vendo um desequilíbrio, mas eu vou continuar. E na perseverança dele, tá? O mundo espiritual estava em movimento. Para ele podia tudo estar parado, mas o mundo espiritual estava em movimento. E então, é nessa perseverança que ele recebe a visita de Gabriel, o mensageiro. E eu aprendo uma coisa: revelações profundas são dadas para homens profundos. Não queira uma revelação profunda se você é raso. Não queira ter experiências profundas se o seu nível de intimidade com Deus é raso demais. Revelações profundas só são liberadas para homens profundos. Revelações profundas só são manifestas para homens de intimidade. Revelações profundas só são entregues para pessoas que trocaram a plataforma da visibilidade pelo secreto de oração. Revelações profundas só são entregues para pessoas que não vivem do que veem, mas vivem daquilo que acreditam. Revelações profundas só são entregues para pessoas que conseguem ter uma dimensão do mundo espiritual. Daniel tem uma revelação profunda. Ele está debilitado, ele está com suas emoções um tanto quanto que alteradas, uma tristeza imensa, mas ele tem uma revelação profunda. Gabriel chega, e é interessante aqui, eu quero abrir um parênteses bem grande. Quando eu meditava, Deus trouxe isso para mim e eu falei, meu pai. Daniel diz no versículo de número 7, ele diz que só ele viu, mas ele não estava sozinho. Tinham homens com eles, e a Bíblia diz que os homens sentiram, os homens perceberam, mas fugiram, e ele viu. Aqui se abre um grande divisor. Os homens que estavam com ele sentiram, mas não viram. Quem vê, quem tem profundidade fica. Quem apenas sente, quem vive de emoções, não consegue suportar o desconhecido e foge. E vou repetir. Quem vê, fica. Quem vive de emoções, não entende o desconhecido, conforme as coisas vão se aprofundando, ele vai embora. Aqueles homens, eles estavam o quê? Aptos. Eles estavam o quê? Aptos a viver até um certo nível. Eles entendiam, tem alguma coisa acontecendo, mas eles não estavam preparados para ver a magnitude desta glória. Esse homem vestido de linho, esse homem com voz como muitas águas, eles não estavam, então eles vão embora. Em nome de Jesus, você precisa de sair dessa plataforma onde você só sente, onde você vive de emoções, e aí você sente aquele
poder, mas quando Deus te convida para coisas mais profundas, você vai embora, você foge. Quando Deus te chama para o secreto, você foge. Quando Deus quer abrir um mundo espiritual para você, você foge. Em nome de Jesus, nós não vamos ser mais uma geração que vive de emoções, nós vamos ser uma geração que vive de profundidade com Deus. Esse é o tempo de profundidade, esse é o tempo de vivermos coisas profundas, esse é o tempo do céu se abrir e nós conhecermos os mistérios de Deus. Homens de altar, mulheres de altar, que não tem essa profundidade, se tornam o quê? Inconstantes, uma vida inconstante em Deus. Ora estão no ápice, ora estão clamando, ora estão tendo visões até de olho aberto, ora estão lá no precipício do desânimo. Por quê? Porque vivem de emoções. Você nunca vai sentir no coração de orar. Você vai decidir orar. Você nunca vai sentir, eu estou sentindo que eu preciso ir mais fundo. Você nunca vai sentir. A nossa carne não quer isso. Você vai decidir. Pessoas que vivem de sentir são pessoas que todas as vezes que o ambiente altera, que a atmosfera altera, que o desconhecido chega, elas vão embora. Elas saem. Porque, peraí. Isso aí tá meio diferente do que eu tô acostumado a sentir. Mas pessoas que vivem de experiências reais com Deus, pessoas que veem, pessoas que não querem sentir, elas querem mergulhar. Essas pessoas estão aptas a viver o desconhecido, a viver o sobrenatural. Enfim, bom dia, Adri. Todos vão embora, só Daniel fica. E aí ele diz assim, que Gabriel diz para ele o seguinte: homem muito amado. Ele não chega. Daniel é confidente do rei. Daniel, líder de uma província. Daniel é servo de Deus vivo, pregador. Daniel, cantor. Ele diz, Daniel, homem muito amado. O que quer dizer? Não importam os títulos, importa a intimidade. Deus não está querendo te chamar pelos títulos. O que nos torna conhecidos no céu é a intimidade. Atos, capítulo de número 9. Jesus fala com Ananias. E quando Jesus fala acerca de Saulo de Tarso, ele não diz o grande líder, o grande homem, aquele que está faz parte da guarda do Sinédrio. Não, ele diz assim, ele está orando. Sabe como ele era conhecido? O homem que orava. Então eu vejo aqui algo lindo. O anjo diz assim, homem muito amado, porque não importa os títulos, a intimidade, nessa vida de oração, o que vai te balizar no céu não é o teu título da terra, mas é a tua intimidade do secreto. Homem muito amado, você é amado. Você é amado pelo Pai. Você está vivendo um momento difícil. O silêncio de Deus parece ensurdecedor, mas você é amado. As tuas emoções estão abaladas, mas você é amado. Teu corpo físico está sentindo os ataques, mas você é amado. Aí você pergunta, se eu sou tão amado, então por que isso está acontecendo? Porque uma batalha no mundo espiritual está sendo travada. Mas você já pode celebrar. Tudo isso é experiência para você se aprofundar e mudar de nível. A segunda coisa que o anjo diz, não tenha medo. Ele está trabalhando agora nas emoções dele. Não tenha medo, não fique com medo. A terceira coisa, e essa é poderosa, ele diz assim, as suas palavras são ouvidas no céu. E as suas palavras movem o céu. Gente, olha a autoridade que é dada a um homem que vive no altar da oração. Ele olha e ele diz, desde o primeiro dia, ou seja, no primeiro dos 21 dias, Deus já estava te ouvindo. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Você está compreendendo?
Ainda que não tenha resposta, persevera no altar da oração. Há uma batalha sendo travada, mas a sua oração está movendo o céu, a tua oração está pondo o céu em movimento. Gabriel não disse assim: eu vim porque eu vi a necessidade, eu vim porque nós olhamos e percebemos que você estava precisando, e dizer, eu vim por causa das tuas palavras. Nos trocadilhos, a tua oração põe o céu em movimento, a tua perseverança põe o céu em movimento, mesmo em meio de batalhas terríveis. A sua oração, você quer ver o céu se mover, você quer ver o céu entrar em movimento, comece a ser perseverante na oração. Mas quantos ataques eu estou vivendo, não importa os ataques, você continua orando. Deixa o avião passar. Exato, Tati, é uma batalha que muitas vezes até o nosso corpo físico sente. O anjo diz: eu vim por causa das tuas palavras. A tua oração move o céu, Daniel. A tua oração move o céu. A tua oração, minha irmã, move o céu, coloca o céu em movimento. Mas eu imagino que Daniel pensa, tudo bem, mas por que demorou tanto? E aqui a gente entra em algo tão profundo. A resposta chega, ele diz assim: uma batalha estava sendo travada, uma batalha de 21 dias. E ele diz: o príncipe do rei da Pérsia tentou impedir a resposta de chegar. Príncipe do rei da Pérsia? Mas esse príncipe do rei da Pérsia estava aqui, ó. Ele tinha um trono. Gente, isso aqui não é um príncipe literal. Isso aqui fala de demônios. Fala de principados. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, me traz uma verdadeira dimensão de batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas nas regiões celestiais. Quando você entra em oração, você entra numa guerra. O que Gabriel estava dizendo aqui? Olha, enquanto você orava, um principado se posicionou e começou a dizer: a resposta não vai vir, a resposta não vai descer, a resposta não vai. E eu não vou entrar nessa parte, porque eu sei que tem muita gente que não acredita, e eu respeito a sua fé. Eu não estou aqui para mudar a tua teologia, mas eu creio, né? E o mundo espiritual é para quem crê. Aqui ele diz assim: um príncipe do rei da Pérsia. Então ele está dizendo assim: um principado daquela região. Um principado que atuava na Pérsia. Porque ele podia dizer assim: olha, um principado. Mas ele disse exatamente assim: um príncipe do rei da Pérsia. Ei, existem principados em várias regiões e eles lutam de formas diferentes. Quando eu falo de mundo espiritual, eu preciso ter essa visão. Eu preciso entender por que numa nação há um determinado problema, por que na outra nação há outro determinado problema, por que num lugar há um determinado problema, por que no outro lugar é outro, porque os ataques são diferentes. Ei, você precisa abrir os seus olhos para isso, para entrar numa batalha. Quem entra na vida de oração sem visão de batalha vai sucumbir, não vai viver milagre, não vai viver a profundidade disso. Gabriel não foi ninguém, o próprio Gabriel disse: havia uma batalha no céu. Havia uma batalha, um principado se opôs, e o principado dizia: você não passa para levar resposta para ele, você não desce para levar resposta para ele. O principado estava dizendo: você não vai passar. Há uma hierarquia dos anjos. Gabriel é um anjo mensageiro. Ele não é um anjo de guerra, ele é um anjo mensageiro. Gabriel estava vindo. E havia uma oposição, o principado ali, havia uma batalha, o principado dizia: não, você não vai passar. Um principado, havia um demônio ali, não vai passar. Havia ali, é uma batalha mesmo, Gisele. Estava uma guerra. E aí o que eu acho lindo? Miguel, o primeiro dos príncipes, enquanto Gabriel é um anjo mensageiro, Miguel é um arcanjo guerreiro.
Miguel é um arcanjo de guerra. Miguel é um arcanjo que batalha. A Bíblia diz que Miguel veio. Quem liberou? Eu imagino Deus dizendo, vai lá, Miguel. Miguel vem, uma batalha travada. Agora não era mais o anjo mensageiro, agora era o anjo de guerra. Agora era... Olha, eu me sinto aqui, eu sinto Deus, eu amo falar sobre isso. Agora era Miguel guerreando, agora é hora de guerra, de batalha. Até aquele momento era Gabriel querendo, Gabriel lutando, e o principal dizendo, não, a resposta não vai ir. Mas chega Miguel e Miguel vai arrebentando tudo. Miguel vai guerreando. Você pode imaginar, enquanto Daniel estava triste lá e não entendendo, nas regiões celestiais estava tendo uma batalha. Era Gabriel, era Miguel, eram os principados. E tudo por quê? Porque um homem não desistiu de orar. Será que você consegue entender a dimensão disso? Você acha que o principado só estava lá? Não. Havia um movimento, havia algo. Por quê? Porque essa visão revolucionaria a história. Essa visão era visão escatológica. Essa visão era visão de futuro. E o principado não queria. Então você imagina que toda essa sensação que Daniel estava tendo, essa tristeza, esse desânimo, esse cansaço físico, era resultado do quê? Dessa batalha. Então entenda o que? Tudo que você está vivendo são sintomas de uma batalha. Se você desistir, você não vai ver. O inimigo das nossas almas, ele está lutando para que a resposta não chegue. Há uma batalha, começa a abrir um pouco essa mente, começa a abrir um pouco essa visão e compreender algo profundo de Deus. Quando estamos orando, estamos num campo de batalha. E Gabriel diz isso, olha, nesses 21 dias não foi uma batalha de um dia, foi uma batalha de 21 dias. Até que Miguel chega. E agora eu passei. E agora eu cheguei. Então levanta, fica de pé. Se fortaleça. E entenda que você está num nível muito diferente. E entenda que você cresceu ainda mais. Amém, Cris? A gente está aqui para aprender de Jesus. Esse Jesus vai nos ensinando. E aí Daniel diz, Senhor, tudo bem, mas por causa desse ministério, por causa dessa visão, eu estou sofrendo muito. Veio dores sobre mim e não ficou força nenhuma. Aí sabe o que eu acho interessante? Gabriel diz, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. E falando ele comigo, me esforcei. E ele diz, fala porque me confortaste. Eu quero dizer uma coisa para você, o que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, a chamada que Deus te deu, não vai atrair só aplausos. Eu tenho medo quando o ministério só atrai aplausos, porque talvez esse ministério está movendo a terra, mas não está movendo o céu. Eu tenho medo quando um ministério atrai tanta visibilidade, porque talvez ele está atraindo muito a terra, mas não está atraindo o céu. O ministério de Daniel, nós estamos falando de um Daniel de 86 anos, de 70 anos que está no cativeiro babilônico, mas continua tendo intimidade. Um Daniel profundo que olha e diz, por causa das visões, eu pago um preço muito alto. Por causa de ser um homem visionário, o preço que eu pago é muito grande. Por causa desse ministério, não está sendo fácil. Por causa desse ministério, as minhas forças estão acabando. Mas a chamada que Deus entregou para a tua vida é inegociável. Deus não tem ninguém no banco reserva, é você. Quando Daniel diz isso, Daniel diz, olha, não ficou força em mim. Está vindo muitas dores. E o anjo disse, sabes por que eu vim a ti? Eu vou tornar a pelejar contra o principado. E aí ele diz assim, não há ninguém que se esforce comigo contra aqueles. E aí ele diz assim outra coisa para ele. Ser forte e ser forte. Então eu quero lhe dizer, essas batalhas, elas não cessam. Os principados, eles nunca vão desistir. Talvez você olhe assim, não, isso aqui foi só... Não. Não foi. Nós vamos ver batalhas espirituais quando você lê lá no livro de Judas. Eu tenho que trabalhar, não dá pra gente ler todos, mas eu gostaria que você lesse. Livro de Judas não tem capítulo, porque ele só é um único capítulo, tá?
Alessandra, eu nem sei onde está o livro de Judas, porque a gente nem lê. Então, ele é antes de Apocalipse. E aqui diz assim, olha, no versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição. O que a gente está vendo aqui? Uma batalha. O mundo espiritual, ele vive em batalha. A gente desanima porque só vê o que está diante dos nossos olhos. É por isso que tem muita gente sendo arrancada do altar da oração. Mas hoje você vai abrir os seus olhos e você vai começar a ver o invisível. Você vai começar a ver algo diferente. Nós vamos ver outra batalha, onde, quando Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado, Satanás está ali, o quê? O mundo espiritual nega. Você está entendendo? E essas batalhas, elas vão mexer com o nosso físico, e essas batalhas vão mexer com o nosso emocional. Então não confunda esse cansaço que você está sentindo como algo natural. Parece que todas as vezes que eu entro em oração, eu sinto um cansaço tão grande. É guerra. Você vai ter que ter uma visão de batalha. Parece que todas as vezes que eu começo a orar, parece que o céu fica de bronze. Não é assim? A gente começa a orar e parece que o céu está de bronze. É batalha. É batalha. Daniel orou 21 dias e céu de bronze. E aí o Gabriel vem e diz, sabe por que o céu estava de bronze? Porque estava tendo uma batalha. Porque o principado não queria que a resposta viesse. Gente, abre os seus olhos para ver o mundo espiritual. Abre os seus olhos. Eu sei que hoje tem saído tanta coisa para querer tirar a credibilidade do mundo espiritual, e as pessoas estão dizendo, não, isso aí não existe, isso aí é heresia. Quando a gente ora, Deus ouve, mas pensa comigo, seria insano na nossa cabeça. Seria a maior insanidade do mundo você acreditar que você dobra o joelho para orar e que o inferno fica lá, ai não, ele está orando, não vamos fazer nada. Gente, quando a gente ora, é a hora que as batalhas são travadas. Por quê? Porque como o Gabriel disse, desde o primeiro dia que você começou a orar, as suas palavras são ouvidas, e eu vim por causa das suas palavras. Olha a profundidade disso. Eu vim por causa das suas palavras. O que ele está dizendo? A sua oração move o mundo espiritual. A sua oração move o céu. A sua oração coloca o céu em movimento. Então pensa comigo, abra a tua mente em nome de Jesus, sai dessa caixinha e começa a prestar atenção que quando a gente entra em oração, o inferno não vai dar bobeira. O inferno vai lutar, o inferno vai vir com os dois pés. O inferno vai querer acabar com você. Gente, Satanás não está nem aí para quem é missionária, para quem é pastora. Satanás está, tô nem aí. Satanás, ele fica irado quando ele encontra alguém que é amante do altar da oração. Satanás não tá nem aí se você tá com um monte de projetinho, vou fazer um projetinho. Ele não tá nem aí pro seu projeto. Mas quando você decide entrar no altar da oração, ele vai guerrear, ele vai lutar para te arrancar de lá. E ele sabe que uma das coisas que faz o homem desistir do altar da oração é o silêncio de Deus. É quando não tem resposta. Então ele faz o céu de bronze, ele vai bloqueando. Mas eu quero lhe dizer, persevera, porque a oração põe o céu em movimento. Daniel, ele trava uma das batalhas mais intensas. Tô cansada. Eu tô cansada e eu acho que eu vou parar. Não. Os reflexos dessa batalha que acontece no mundo espiritual, gente, são sentidos no nosso corpo. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você está sentindo esse cansaço descomunal, se você está sentindo essa tristeza descomunal, poxa vida, eu não estou em pecado, eu estou numa vida de oração, mas parece que as minhas emoções estão tão abaladas. Se você está nessa guerra que parece que o céu está de bronze, você diz, Deus, parece que tu não está falando mais comigo. Gente, comece a entender uma coisa, você está no meio de uma batalha espiritual. Você está no meio de uma guerra travada. E você não está guerreando contra homens, não. Você está guerreando contra demônios, principados. Presta atenção, principados, gente, nível alto. Você não está guerreando com um demônio, um principado. É nível elevado, é nível hard. Mas eu quero te dizer uma coisa. O segredo da tua vitória é perseverar no altar da oração. Estou cansada, continua. O silêncio de Deus impera, continua.
Deus silenciou. Continua. Minhas emoções estão abaladas. Continua. Porque no mundo espiritual está tendo uma batalha muito grande. Um anjo mensageiro e um anjo guerreiro vem. E isso é forte demais, isso é poderoso demais, isso me deixa assim, uau! Porque Gabriel tá lá, eu vou levar resposta, e o principado tá, não vai, e uma batalha, e daqui a pouco eu imagino Deus levantar do trono dizendo, Miguel, vai lá. Como diz, né, o povo hoje, vai lá e quebra tudo, e Miguel vem. E aí Miguel é como se Miguel dissesse, ei, eu sou anjo de guerra. Não é? E um principado tem que bater em retirada. E Daniel ouve essa saudação, homem muito amado. Posso ser uma pessoa louca? Eu imagino Deus dizendo assim para ele, como eu me orgulho de você, homem. Você não arriou. Você não arriou. 21 dias você ficou aí orando. 21 dias de batalha no mundo espiritual. 21 dias você segurou, como diz os jovens, né? Você segurou sua onda. Não saiu daí. E eu vim trazer vitória, eu vim trazer resposta. Que nesta manhã você compreenda. Se a gente fosse falar, a gente ia até longe. Eu já estou perdendo a hora do subway, do metrô. Mas em nome de Jesus, assista isso 300 vezes, faça suas anotações, por quê? Porque essa palavra lhe faz compreender. Eu tenho certeza que quando você começar a ouvir, não vai ser só o que eu falei, Deus vai trazer uma revelação para a sua vida, mais profunda ainda. Por quê? Porque Deus deseja que o povo dele tenha essa visão, porque quando a gente tiver essa visão, nada vai arrancar a gente do altar da oração. Quando a gente tiver essa visão, a gente não vai ficar falando, ai não, eu acho que Deus não está falando comigo porque a igreja aqui é muito fraca. Não, a gente vai entender, não tem nada a ver com a igreja, não, tem a ver que está tendo uma batalha. Está tendo uma batalha e o inferno está lutando para não ter resposta. Quando você entender esses princípios, você vai falar assim, poxa vida, eu estou tão assim deprimidinho, acho que não vou orar mais não. Gente, o que eu já vi gente falar assim, não, eu estou passando um momento tão difícil, eu acho que é melhor eu não orar. É cuidar da minha vida agora. Pelo amor de Deus, gente. Teve momentos, irmãos, de eu fazer propósito de oração e parece que eu levei uma surra. Eu senti uma canseira descomunal, parece que eu senti uma surra, eu levei uma surra e às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu tô precisando me alimentar mais, eu tô precisando dormir mais, eu tô precisando, porque eu tô sentindo uma canseira descomunal. E o Senhor falava assim pra mim, essa canseira não é física, tá tendo batalha, tá tendo batalha, tá tendo batalha. E eu sei que não é hora de falar disso. E aí eu comecei a levantar de madrugada. E teve uma das madrugadas que eu comecei a orar. E o Senhor disse assim pra mim. E eu estava de joelho, orando de joelho. E o Senhor disse pra mim, levanta, fica de pé. E eu disse, Deus, por quê? Ele disse, levanta, fica de pé. Fica de pé porque é guerra. Fica de pé porque é batalha. Fica de pé porque é guerra. Você vai ver agora. E eu levantei sozinha de madrugada, né? E eu levantei na minha sala. E eu comecei a dizer, começa a orar. E o Senhor começou a pôr nos meus lábios uma oração de guerra, de guerra, de guerra, de guerra. E quando eu comecei a ter essa oração de guerra, é como se a minha visão se abrisse. E eu comecei a ver que realmente era uma guerra. Deus começou a abrir os meus olhos e eu entendi. Eu entendi que era uma grande batalha no mundo espiritual. E depois daquele dia, a canseira saiu. Então compreenda uma coisa, gente. Vida de oração é vida de guerra. Se você não tiver vida de mundo espiritual, você se torna presa fácil. Em nome de Jesus, nós estamos crendo. Da mesma maneira que Daniel, ele viveu a maior experiência, nós vamos viver também. Eu quero orar com você agora. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida agora. Amém? Que essa batalha, ela venha lhe fazer crescer. Eu não vou orar, Senhor, que essa batalha cesse. Não, não, não. Que essa batalha, ela tem um desfecho no tempo de Deus, pelas mãos de Deus e não pela sua desistência. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te louvamos. Que manhã preciosa. Senhor,
Eu sei que talvez alguém olhe e disse, poxa vida, mas eu queria ouvir que Deus está ouvindo a minha oração e eu vou receber. Mas, Senhor amado, quando nós entendemos esse princípio de batalha, Pai, nós não precisamos ficar mais reféns do receba. Nós nos tornamos guerreiros, nós começamos a ver o céu pelo lado de dentro, nós começamos a ter visão do mundo espiritual, nós começamos a entender como o mundo espiritual funciona. Oh, meu Deus, eu clamo neste momento por, Senhor, vidas que estão sendo bombardeadas e que até hoje não conseguiam, Senhor, entender. Vidas que estão, Senhor amado, no altar da oração, mas passando por ataques emocionais. Vidas que estão no altar da oração, mas, Senhor amado, se sentindo cansados e debilitados. Vidas, Senhor, que estão passando pelo altar da oração, estão vivendo, estão acampados no altar da oração, mas o céu parece estar de bronze. Pai, em nome de Jesus, que os céus se abram, que os olhos se abram, Senhor, sobre esses homens e essas mulheres, que eles se levantem como guerreiros de oração. Senhor, não é hora de lamúrias, não é hora, Senhor, de desistência, não é hora de desertar, é hora, meu Deus, de nos posicionarmos em Deus. Oh, Pai, eu sinto, Deus, eu sinto a Tua presença. É hora de compreendermos, Lemonte, ouve, assaio, que as nossas palavras, Senhor, meu Pai amado, a nossa oração move o céu. Senhor, isso não é uma heresia. Gabriel disse, eu vim por causa das tuas palavras. Ah, meu Deus, como o inimigo tem tentado silenciar a igreja, como o inimigo tem tentado, Senhor, trazer orações tão medíocres para a igreja. É por isso que ficamos, Senhor, a vida inteira, meu Deus amado, numa plataforma, num nível de orações, Senhor, tão rasas, porque, Senhor amado, revelações profundas são dadas a homens profundos. E Deus, eu clamo que para que tu levante uma geração de gente profunda, uma geração de gente, Senhor amado, que vê, Senhor, o invisível. E eu sei que quando nós chegarmos nesse nível, ó Pai, nós vamos ficar sozinhos, sim. Quanto mais profundos formos em Deus, mais solitários seremos. Por que, Senhor? Porque, meu Pai amado, nós vemos e outros querem sentir. Pai, o Senhor não nos chamou para sentir, o Senhor chamou para ver. Senhor amado, aqueles homens que só sentiam, Senhor amado, sentiram e tiveram medo e foram embora. Mas Daniel viu e ficou. Eu clamo por uma geração, Senhor, meu Pai, que seja, Senhor, menos sentimental, menos emotiva e muito mais profunda, Pai. Uma geração profunda, Senhor, tem orações profundas. Uma geração profunda, Senhor, vai além. Uma geração profunda é perseverante no altar da oração, mesmo, Senhor, meu Deus, quando o silêncio impera. Oh, Pai, que os céus se movam. Senhor, meu Deus querido, adoramos a Deus, adoramos ao Senhor, mas não podemos ignorar o que está escrito no livro de Hebreus, que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que herdarão a vida eterna. Sim, Pai, sim, Senhor, os anjos trabalham a favor da igreja, sim, ó Deus, e não pedimos bênção para anjos, não, Senhor, mas clamamos, Senhor, para que o Senhor dê ordem a esses anjos, ó Deus, para que guerreiem batalhas no mundo espiritual pela tua igreja. Nós clamamos, Senhor amado, que o Senhor libere, sim, Senhor, Miguel, que o Senhor libere, sim, Senhor, Gabriel, porque esta é a promessa, seres ministradores trabalhando a serviço daqueles que herdarão a vida eterna. Tira a ignorância do mundo espiritual da vida da igreja. A igreja, Senhor amado, tem se tornado ignorante no quesito mundo espiritual. A igreja, Senhor, meu Pai amado, tem, Senhor, meu Deus, ignorado. E, Senhor, o apóstolo Paulo disse, quero que não ignoreis os ardis ataques do inimigo. Não dá para ignorar, Senhor, não dá não. E quando nós começamos a ter essa visão de mundo espiritual, a nossa oração se torna, Senhor, meu Deus, profunda. Em nome de Jesus, sobe o teu povo de nível, muda o teu povo de nível. Eu clamo, dá discernimento. Quem estava querendo parar por causa da tristeza vai intensificar a oração. Quem estava querendo parar porque o corpo físico estava se sentindo debilitado vai intensificar a oração. Quem estava querendo, Senhor, tomar decisões precipitadas porque o silêncio de Deus estava imperando vai mudar, Senhor, porque hoje nós compreendemos que é uma batalha.
E nós só vamos vencer esta batalha, Senhor, se estivermos revestidos. O apóstolo Paulo disse: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais existir, para que possais estar firmes. Senhor amado, é tempo, Senhor, de termos couraça, tempo de termos capacete, é tempo, Senhor amado, de manusearmos a espada, e é tempo, Senhor, de nos revestirmos em Deus para vencer os ataques. Em nome de Jesus, levanta uma igreja poderosa que tem visão de mundo espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, oração sem visão de mundo espiritual, Senhor, ela é cócegas no inferno, mas, Senhor, oração com visão de mundo espiritual, ela é ataque. Senhor, saímos da defensiva e vamos para a ofensiva, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Guarde esta palavra, assista a isso 300 vezes, faça suas anotações e muda de nível. E guarde isso. Revelações profundas são para homens profundos. Gente rasa tem revelação rasa. Hoje, você não pode continuar sendo uma pessoa rasa. É tempo de ser profundo em Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Dia de bênção, dia de vitória para a tua vida.